6 horas e 54 minutos. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco. Hoje, quinta-feira, 24 de maio de 2018. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo está ligadinho no Bom Dia Rio Branco, ou você que está ligando o seu televisor agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no programa de hoje, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Vale a pena você acessar o riobranco.net, estar por dentro de todas as informações, de tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. 6h55 agora, eu quero dar uma dica para você, condutor de veículo, para você, proprietário de carro, de motocicleta, falar agora da Pemasa Pneus. Você ainda não conhece a Pemasa Pneus? Pois precisa conhecer. Principalmente você, proprietário de Onix, Cobalt, Siena, Ford Ka, Gol Classic, Palio, New Fiesta, Etios, HB20, Fiat Strada e demais carros que usam aro 1415. A Pemasa Pneus lança uma super promoção que é um verdadeiro presente de mãe, porque na Pemasa Pneus todo dia é dia das mães, onde você tem pneu Goodyear 17570 R14, 12 vezes de R$ 23,30 no cartão. Tem também pneu Goodyear 18570 R14 em 12 vezes de R$ 23,40 no cartão. Lá você também encontra pneu Goodyear 18570 R14 em 12 vezes de R$ 23,40 no cartão. Aproveita porque a Pemasa Pneus tem pneu Goodyear 19565 R15 em 12 vezes de R$ 27,90 no cartão. Lembrando que essa promoção é válida até o dia 30 de maio ou enquanto durarem os estoques lá na Pemasa Pneus, onde você também tem serviço de mecânica e 4 lojas para melhor lhe servir. Aproveita. Pemasa Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. Se beber, não dirija. 6 horas e 56 minutos. Nós vamos agora para o Ministério Público do Estado. O MP do Acre faz um alerta sobre imagens que são divulgadas envolvendo menores em meios de comunicação. Lília Camargo. A era digital certamente trouxe consigo muitos benefícios, mas é preciso saber utilizar. Tem gente que acha que internet é terra sem lei, mas mesmo atrás de um computador, seus atos podem trazer consequências e muita dor de cabeça. A divulgação e a exposição da imagem de menores em meios de comunicação aberta, por exemplo, é crime. E, frequentemente, até em jornais locais, o direito de preservação desses jovens tem sido violado. Para alertar sobre o cumprimento dessa lei, o Ministério Público torna público uma portaria que traz a recomendação. O Estatuto estabelece que a imagem não pode ser reveiculada pela televisão. Situações vexatórias também não podem ser. Nome do adolescente ou algo que o possa caracterizar. Filiação, a lei veda, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento e são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa promotora de justiça ressalta que essas situações vexatórias elas devem ser evitadas tanto em relação ao adolescente que pratica ato infracional, como em relação a qualquer criança ou a qualquer adolescente que seja vítima de crime por parte de algum adulto. Este ano, por exemplo, em Rio Branco, já houve o registro de um caso em que uma menor de 12 anos, após ter sido assassinada, teve a imagem amplamente divulgada na rede, carregando o título de que fazia programa quando foi morta a facadas na estrada do Mutum. A promotora explica que é preciso proteger a imagem da vítima e também evitar transtornos aos familiares. Por exemplo, uma situação de uma
família que tem uma adolescente vitimada e que tem a imagem de sua filha exposta nos meios de comunicação, causa uma dor maior, um constrangimento maior, e nós devemos evitar isso. Também com relação aos adolescentes que praticam atos infracionais, o Estatuto estabelece que a imagem deles deve ser preservada. Mesmo não sendo um profissional da imprensa e sim um mero reprodutor da notícia, caso haja divulgação em descumprimento da lei, o cidadão pode ser penalizado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto existem penalidades para a imprensa, para quem incorrer nessas práticas, e, na verdade, a nossa recomendação é no sentido de evitar que essas penalidades sejam aplicadas. A nossa intenção na recomendação é que todos possamos seguir a lei e que não haja a imposição de penalidades. No entanto, consta, inclusive, na recomendação quais as penalidades possíveis e aos jornalistas ou aos membros da imprensa que descumprirem tal determinação. Pontualmente 7 horas da manhã, está aí, portanto, muito cuidado com o conteúdo que você vai estar publicando aí nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, porque se envolver menor, você pode ser responsabilizado por isso. É importante que você tome muito cuidado. 7 horas da manhã, para você que está acordando agora, ligando o seu televisor, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Cuidado para não se atrasar para os seus compromissos desta quinta-feira, 24 de maio. Nós vamos falar agora da greve dos caminhoneiros. É um protesto que está sendo realizado pela categoria por conta do aumento abusivo, podemos dizer assim, do preço do litro do diesel em todo o país. E já falta combustível aqui na capital. 100 caminhões que chegariam ao Acre param, né? E isso também já causa aí um certo transtornos. Os revendedores de combustíveis já têm filas em Rio Branco. Devido à greve dos caminhoneiros, os carregamentos que chegariam na capital na noite de ontem, quarta-feira, estão retidos em vários pontos do trecho sentido Rio Branco-Porto Velho. Cargas de gás, hortifruti granjeiros e outros alimentos também estão parados. Por volta das 22 horas, o posto nas proximidades do Mercado do Bosque informou que a gasolina aditivada está com estoque zerado. Um funcionário de um supermercado aqui em Rio Branco disse que as ofertas que iriam até domingo podem ter seus preços remarcados. Outro supermercado não se manifestou, mas há movimentação em comum entre funcionários que fazem a reposição de alimentos em sessões de frios. Os motoristas de caminhão do Acre espalharam alertas em grupos de WhatsApp, confirmando a adesão ao movimento nacional que pressiona o governo federal contra a disparada no preço do diesel. Tem um vídeo também aí dos caminhoneiros acreanos orientando e falando para a população do manifesto deles. Pode rodar o vídeo. Bora, meu irmão, tá gravando. Boa noite, galera. Aqui a galera toda reunida do Acre aqui. Estamos aderindo aqui à greve aqui dos caminhoneiros, dando um apoio aqui pro pessoal lá de fora. Vai dizer que o Acre está em peso aqui. Estamos com a entrada de Rio Branco fechada aqui na rotatória da Triunfo. Caminhão carregado não está entrando na cidade. Começamos agora à noite. Vamos continuar amanhã de novo, até a hora que o governo der uma solução para todos nós. Precisamos do apoio da comunidade. Amanhã vai ter muito caminhoneiro parado aqui. Vamos precisar da solidariedade de todo mundo para trazer um alimento, um pão, um refrigerante, um café para todos nós aí. A gente agradece, viu? Estamos todos reunidos, taxista, mototaxista, Uber, que quiser vir para cá, tá todo mundo convidado amanhã para dar uma força para nós, viu, galera? Tamo aí junto. Tá aí, portanto, esse vídeo que circula nas redes sociais, gravado na noite de ontem pelos caminhoneiros acreanos. Eles que também aderiram a essa paralisação, a essa greve nacional,
que já prejudica o país inteiro. Alguns estados já está faltando de tudo um pouco e aqui no Acre não será diferente. O governo federal, o presidente Michel Temer, pediu que a greve fosse suspensa por um período até que se achasse uma alternativa, um meio de atender à reivindicação dos caminhoneiros. Tem um meio sim, é parar de fazer desvio, é parar de superfaturar obras, parar de saquear o dinheiro do povo brasileiro. Aí sim você consegue reduzir os impostos, consegue reduzir o preço do combustível, do gás de cozinha, da energia e de muitos outros produtos, porque a população tem que ir para as ruas mesmo. É algo que prejudica todo mundo, mas que a gente tem que apoiar, porque se não for para as ruas, os políticos que lá estão nos dias de hoje fazem o que bem entendem, e aí só sobra para o povo brasileiro, para o acreano, para o paulista, para o carioca, que é sempre onde acaba caindo todas essas despesas, carga tributária altíssima e aumento também. Daqui a pouquinho a gente vai falar da audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa contra um outro aumento abusivo, que é o preço das passagens de ônibus. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas antes, nós vamos para a Câmara de Vereadores, porque uma comissão foi formada e convida todo mundo para discutir esse reajuste. É o que eu acabei de falar. Se você não sair da sua casa e for para as ruas, se juntar a todas essas ações que estão acontecendo, não vai ter resultado. Lília Camargo tem as informações. Na sessão da Câmara Municipal desta quinta-feira, os vereadores se reunirão com uma comissão técnica das empresas de transporte público para debater sobre as planilhas apresentadas que sugerem um reajuste no valor da tarifa do transporte coletivo na capital. O requerimento, aprovado pela maioria na Câmara, foi de autoria do vereador Eduardo Farias, que quer entender o que de fato está sendo cobrado naquelas planilhas. O que nós estamos fazendo aqui é convidar a Câmara Técnica, que é o órgão técnico que calculou a partir de planilhas, a partir de estudos, a partir de dados econômicos, o valor da tarifa que está sendo proposto para o Conselho Tarifário aprovar ou rejeitar ou modificar. Essa Câmara Técnica, inclusive a criação da lei que nós aprovamos aqui na Casa, ela tem o intuito de fazer com que esse debate seja eminentemente técnico. Então, lá faz parte o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Engenharia, onde tem os engenheiros de trânsito, ou a Federação do Comércio, onde tem os economistas do FEComércio, a Federação das Indústrias com seus economistas, para tecnicamente produzirem, dentro do aspecto eminentemente técnico, uma tarifa que seja justa. O requerimento para que hoje acontecesse essa reunião só foi para frente porque o autor tinha a maioria dos votos na casa. Os vereadores de oposição se mostraram contrários, haja vista que na sexta-feira vão debater o assunto. Eduardo acredita que não votaram a favor por outros motivos. Eles querem fazer palanque eleitoral, e é por isso que a gente retirou aqui da Câmara, que é uma casa, a gente reconhece, é uma casa política, é uma casa em que aqui tem os interesses políticos partidários de todos nós, é justo, esse é o ambiente real, mas não é nesse ambiente de disputa política, de um querendo aparecer mais do que o outro, de um querendo levar vantagem eleitoral em cima do outro a partir de denúncias vazias, não é esse o melhor clima para a gente discutir uma tarifa, como eu disse, tão importante para o trabalhador, para a pessoa mais humilde que usa o transporte coletivo. Lene Petacão foi uma das vereadoras de oposição que votou contra. Ela repudiou a atitude do colega em dizer que a oposição estava fugindo do assunto. Para ela, o que o vereador está fazendo é uma palhaçada, pois foi um dos que votou a favor de tirar a autonomia da Câmara de interferir na decisão de reajuste da tarifa de ônibus no início do ano. O fato é que hoje o vereador e o líder que trouxe esse projeto, né,
tirou as prerrogativas de um vereador. Portanto, nós vamos discutir, nós vamos brigar, vamos gritar, porque como representante do povo a gente acha que essa discussão tinha que estar na Câmara mesmo, mas eles por assim não entenderam que não. Então, ele não tem moral para dizer que a população, que a oposição está fugindo do debate. Pelo contrário, nós queremos o debate aqui nessa casa. E, portanto, eu repudio essa forma que ele tem se colocado para não discutir tarifa. Porque quando junto o Conselho é para discutir tarifa e não o transporte público. A gente sabe que o transporte público não presta, não serve para a nossa população de Rio Branco e a população de Rio Branco não pode pagar pelo esse absurdo que vai ser esse aumento. Eu digo não ao aumento de passagem. 7h09, recupera aí as imagens, por favor, porque, na minha opinião, na minha modesta opinião, e não quero aqui ofender nenhum vereador, mas há verdades que devem ser ditas, eu acho que a Câmara de Vereadores se apequenou, ficou mais pequena, vamos dizer assim, quando, ainda no ano passado, aprovou o projeto de lei passando a discussão sobre o aumento da tarifa de ônibus para o Conselho Tarifário. Esse texto, é bom que se diga, foi encaminhado para a Prefeitura e foi sancionado. Com a nova lei, todo reajuste fica a cargo apenas do Conselho. O projeto de lei foi proposto pela Prefeitura e foi apresentado na Casa pelo líder da Prefeitura lá na Câmara, o vereador Eduardo Farias. Toda a base, na época, base de sustentação do ex-prefeito Marcos Alexandre, votou a favor. É o que a oposição chama de serem patrolados, porque eles tinham e têm a maioria lá na Câmara. Agora, os vereadores de oposição foram contra a criação desse conselho. Por quê? Porque queriam ali defender os interesses da população. Escreva o que eu estou dizendo. A passagem vai ser sim ser reajustada. Esses R$ 4,03 é uma manobra para que a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, diga assim, não vou botar 4,03 não, vou botar R$ 4. Mas já está batido o martelo. Mas ainda dá tempo, se você for para as ruas, se você se juntar aos movimentos, aos parlamentares que têm compromisso com o povo e buscar os seus direitos, porque é um direito, né? Que a população tem de reivindicar e dizer que não concorda, uma vez que os vereadores da base, do prefeito na época, se eximiram dessa discussão. Agora cabe ao Conselho Tarifário a decisão, mas você, mais uma vez eu digo, não é obrigado a concordar. 7h mais 12, nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente volta falando da audiência pública que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, também debatendo aí a questão do aumento na tarifa de ônibus. É rapidinho.